a mais uma aula do curso do aplicativo Sepsis Pro. Na aula de hoje, nós vamos comentar sobre aspectos históricos a respeito de mudanças de conceitos e paradigmas a respeito de sepse com o decorrer do tempo. O conceito de sepse nem sempre foi o mesmo. Apesar de o termo sepse estar vinculado à medicina intensiva moderna, ao cuidado intensivo moderno, na verdade, os conhecimentos sobre o tema de sepse são muito antigos. Nós podemos citar, como por exemplo, em 2700 a.C., os primeiros registros sobre o termo sépticos, do grego sépticos, que quer dizer putrefação, nos poemas de Homero e nos tratados de Hipócrates. Em 980 depois de Cristo, os manuscritos de Avicena mencionam que o apodrecimento do sangue, que seria a septicemia, seriam compatíveis com febre. A gente tem um salto temporal, já no século XVII, o médico Hermann Boerhaave, ele acredita que a sepse era causada por partículas danosas no ar. Já no século XIX, com a descoberta das bactérias, os experimentos de Louis Pasteur levaram à descoberta de que existem micro-organismos que podem ser causadores de doenças. As doenças são causadas por organismos minúsculos. E por muito tempo ficou vinculado à questão desses possíveis micro-organismos com o aparecimento de doenças. Esse período que ficou conhecido como teoria do germe. Já em 1914, a gente, enfim, teve uma comprovação de causa e efeito, uma relação causal, com o trabalho de Hugo Schuttmiller, que mostrou a relação essencial entre a sepse, a infecção bacteriana e um processo infeccioso. O aparecimento de sepse e causada por um processo infeccioso bacteriano. Em 1989, o médico Roger Bone ele descreveu os conceitos modernos de sepse que nós utilizamos hoje em dia. E foi justamente esforços chefiados pelo próprio Dr. Roger Bone que foi criado uma força-tarefa para estudo e unificação dos termos relacionados à sepse. Esse movimento que ficou conhecido como Surviving Sepsis Campaign. Em 1992 e 1991, durante o Congresso Europeu, foi lançado um documento e esse grupo de estudos que ficou conhecido como Surviving Sepsis Campaign, que definiu esses termos de CIS, sepse grave e choque séptico, que nós vimos na primeira aula de definição de conceitos sobre sepse. Em 2001, a gente teve ajustes importantes, reconhecimento de marcadores como PCR e procalcitonina, definição de parâmetros que levariam à disfunção orgânica, como estabilidade hemodinâmica, hipoxemia, oligúria, coagulopatia, alteração de teste de função hepática, esse documento que ficou conhecido como Sepsis 2. Em 2016, a gente teve uma mudança importante de paradigmas, uma ênfase maior na questão das disfunções orgânicas causadas por uma resposta desregulada de um hospedeiro a uma infecção. Esse documento, esse artigo publicado no JAMA, ficou conhecido como Sepsis 3, e nesse documento também, a diretriz ela menciona dois scores importantes, que seria a avaliação sequencial de falências orgânicas, o SOFA, e o score à beira-leito, que seria o Quick SOFA, como critérios diagnósticos para sepse. Esse foi um estudo bem polêmico na época. Várias sociedades criticaram, principalmente o Instituto Latino-Americano de Sepse, devido à necessidade de exames laboratoriais para a gente dar esse diagnóstico de sepse. Então, não haveria a possibilidade de haver um diagnóstico de sepse universal em países que não tivessem acesso a esses recursos laboratoriais. E, posteriormente, especificamente sobre o Quick SOFA, existiram vários estudos que compararam o Quick SOFA a outros scores diagnósticos de rastreio, de reconhecimento precoce para sepse, e foi visto que o Quick SOFA, ele, apesar de ter uma especificidade maior, ele vai dar um diagnóstico, ele é pouco sensível e vai dar
um diagnóstico de sepse mais tardio. Então, os parâmetros que o Quicksolve avalia, que seria a frequência respiratória, pressão arterial, nível de consciência. Então, quando eles se alteram, provavelmente o paciente já estaria evoluído para um choque séptico. Então, eu não poderia usar de maneira isolada o Quicksolve para dar esse diagnóstico de sepse, uma vez que esses parâmetros eles só ficariam alterados, o paciente só teria 2 desses 3 parâmetros que seriam necessários para o Quicksolve dar positivo para sepse, numa fase bem mais avançada do processo infeccioso. Por fim, em 2021, a gente teve a última atualização, né, a última diretriz do Survive Sepsis Campaign, que foram revisadas essas evidências, né? Essa é a diretriz atual que nós temos esse ano. Existe uma expectativa de que saia uma nova diretriz do Survive Sepsis Campaign esse ano, de 2025. Mas, até então, essa é a última diretriz vigente que nós temos, que já foi revisada na aula passada, né? As principais mudanças de conceitos, de recomendações da diretriz de 2016, do Sepsis 3, para essa diretriz agora de 2021. Só resumindo em relação a essas mudanças de conceitos, em 91 foi feito o primeiro padronização de nomenclaturas, né, para sepsis, sepse grave, choque séptico e ACIS, como grande mote para dar o diagnóstico de sepse. Em 2001 foi publicado o Sepsis 2, em que a sepse seria uma resposta a uma infecção possível ou provável. Foram ajustados parâmetros laboratoriais do que seriam consideradas disfunções orgânicas para diagnóstico de sepse grave. Em 2016, com a publicação do Sepsis 3, houve uma mudança de entendimento de que a sepse ela estaria atrelada ao aparecimento dessas disfunções orgânicas. Então, seria a junção dos conceitos antigos de sepse e sepse grave, portanto, toda sepse seria considerada grave. Além disso, essa diretriz ela coloca a utilização desses scores, né, o SOFA e o QuickSOFA, como scores de diagnósticos de sepse, e 2021 é a diretriz que nós temos atuais. Essas foram as minhas referências. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão, desses aspectos históricos da sepse. E a seguir, nas próximas aulas, nós vamos discutir sobre aspectos específicos da diretriz do Survive Sepsis Campaign, começando pelos scores de reconhecimento precoce para a sepse.